Meu filho se casou com uma mulher rica. 3 anos depois, nossas famílias estavam fundindo empresas. Na celebração, meu filho viu a esposa dele colocar algo na minha bebida. Ele trocou os copos. Minutos depois, ela estava falando sem controle. Então, meu filho se aproximou e sussurrou para mim: "Espere meu discurso. Estou prestes a expor toda esta família." Eu estava parada no meio daquele salão de festas com lustre de cristal, rodeada por 200 pessoas em trajes de gala, quando percebi que minha nora acabava de tentar me drogar. Meu nome é Dalva. Tenho 67 anos, cabelos grisalhos que uso presos num coque elegante, e passei 40 anos da minha vida construindo uma empresa de embalagens do zero. Nunca imaginei que terminaria essa noite descobrindo que minha própria família queria me destruir. Mas deixa eu voltar alguns segundos. Você precisa entender o que eu vi. A festa estava acontecendo no Espaço Metropolitan, um desses lugares caros de São Paulo, onde cada metro quadrado vale mais que um carro popular. Estávamos celebrando a fusão entre minha empresa e o império têxtil da família Monteiro, a família da minha nora Fabiana. Garçons circulavam com bandejas de champanhe francês. Música suave preenchia o ambiente. Todo mundo sorria. Eu estava próxima ao bar quando vi Fabiana se aproximar da mesa onde haviam deixado minha taça. Ela olhou para os lados, aquele olhar rápido, nervoso, de quem não quer ser vista. Então tirou algo minúsculo do clutch dourado. Um envelope pequeno, branco. Despejou o conteúdo na minha bebida e mexeu discretamente com o próprio dedo. Meu coração disparou. Senti o sangue gelar nas veias, mas antes que eu pudesse reagir, meu filho Ricardo apareceu do nada. Ele tinha visto tudo. Pegou minha taça, trocou pela que estava na mão de Fabiana com um movimento tão natural que ninguém perceberia. Ela nem notou. Ricardo caminhou até mim, me entregou a taça dela, limpa, e sussurrou baixinho, tão baixinho que só eu ouvi: "Bebe tranquila, mãe, eu cuidei de tudo." Então ele voltou para perto da esposa. Sorriu, conversou, como se nada tivesse acontecido. 15 minutos depois, Fabiana começou a falar. E não parava mais. Ela, que sempre foi tão controlada, tão calculista com cada palavra, de repente estava tagarelando sem filtro nenhum. Comentou alto sobre o vestido de uma investidora, reclamou do calor, disse que o canapé estava sem gosto. As pessoas ao redor começaram a olhar, constrangidas. Cristiane, a mãe dela, tentou contê-la. Segurou o braço da filha, mas Fabiana se soltou e riu, uma risada estranha, descontrolada. "Deixa eu falar, mãe. Tô cansada de fingir que gosto dessa gente toda." O silêncio começou a se espalhar pelo salão como uma mancha de vinho em toalha branca. Foi quando Ricardo subiu ao palco, pegou o microfone, olhou para mim. E naquele olhar havia algo que eu não via há muito tempo. O meu filho de verdade. Não o homem distante e frio dos últimos meses, mas o menino que eu criei. O homem que eu achava que tinha perdido. Ele se aproximou de mim, ainda com o microfone na mão, e sussurrou no meu ouvido: "Espere meu discurso, mãe. Estou prestes a expor toda esta família." E foi nesse momento que eu entendi. Não estava sozinha. Meu filho não tinha me traído. Ele tinha um plano. E esse plano estava prestes a destruir tudo que os Monteiro haviam construído nas minhas costas. Mas para você entender como cheguei até ali, no meio de um salão luxuoso, com uma nora dopada pela própria armadilha e um filho pronto para explodir segredos que poderiam arruinar vidas, eu preciso voltar 3 anos. 3 anos atrás, quando tudo começou com um casamento que parecia um conto de fadas, e que se revelou meu pior pesadelo. Se você quer saber como uma viúva de 67 anos enfrentou uma família bilionária e saiu vitoriosa, inscreva-se no canal. Porque essa história está apenas começando. E a vingança? A vingança vai ser servida gelada. 3 anos antes daquela noite, meu filho Ricardo entrou pela porta da minha casa com um brilho nos olhos que eu não via desde a adolescência. "Mãe, eu preciso te apresentar alguém." Ricardo tinha 35 anos. Engenheiro civil formado pela Poli, trabalhava comigo na empresa desde os 23.
Era um homem sério, dedicado, que nunca teve tempo para relacionamentos longos. Vivia entre canteiros de obras, reuniões com fornecedores e planilhas de custo. Ver ele apaixonado era novo e assustador. Fabiana Monteiro entrou na minha sala de estar como quem entra num desfile de moda. Salto alto nude, vestido cor de champanhe que provavelmente custava mais que meu carro, cabelos escuros escovados com aquela perfeição de salão caro. Ela era bonita, muito bonita. Do tipo que você olha e pensa, essa mulher nunca teve que lutar por nada na vida. Dona Dalva, é um prazer enorme. A voz era suave, educada. Ela me estendeu a mão com um sorriso que mostrava dentes branquíssimos. Ricardo fala tanto da senhora. Aceitei o aperto de mão. A dela era macia, sem calos, unhas feitas em francesinha impecável. Minha mão, em comparação, tinha a pele mais áspera de quem passou décadas assinando contratos, visitando fábricas, carregando amostras de material. Naquele primeiro momento, senti algo estranho no estômago. Uma pontada que não consegui identificar, mas afastei o pensamento. Meu filho estava feliz. Isso era o que importava. Fabiana trabalha na área comercial da empresa da família, Ricardo explicou, sentando-se ao lado dela no sofá. A mão dele descansou naturalmente na coxa dela, gesto de intimidade. A gente se conheceu num evento da Fiesp há 8 meses. 8 meses, e eu estava sabendo agora. A família Monteiro tem o grupo Têxtil Monteiro, Fabiana completou, cruzando as pernas com elegância. Meu pai começou com uma tecelagem pequena em Americana e hoje a gente fornece tecido para as principais marcas do país. Deve conhecer, né? Conhecia. Todo mundo no meio empresarial paulista conhecia o Grupo Monteiro. Eram gigantes, faturamento na casa dos milhões, fábricas em 3 estados. O tipo de empresa que a minha, por maior que tivesse ficado, ainda olhava de baixo. Impressionante, respondi, forçando um sorriso. Deve ser uma responsabilidade grande. Ah, eu ainda estou aprendendo. Ela deu aquela risadinha modesta que não combinou com o brilho nos olhos. Papai quer que eu assuma a diretoria comercial ano que vem. Mas é muita pressão, sabe? Às vezes eu só queria ter uma vida mais simples. A palavra simples saiu da boca dela como quem fala de algo exótico, distante, como se simplicidade fosse um conceito bonito em teoria, mas impraticável na prática. Ricardo olhava para ela como se estivesse vendo a Mona Lisa, completamente enfeitiçado. O namoro foi relâmpago. 8 meses de namoro escondido, e de repente, noivado anunciado em jantar na casa dos Monteiro. Um jantar para o qual fui convidada apenas 48 horas antes. A mansão deles ficava num condomínio fechado em Alphaville. Portão com segurança armada, jardins que pareciam saídos de revista, piscina com borda infinita. A casa tinha 3 andares, home theater, adega climatizada. O tipo de lugar que você vê em novela. Evandro Monteiro, o pai de Fabiana, me cumprimentou com um aperto de mão firme demais. Homem alto, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno que devia custar uns 10 mil reais. Dalva, prazer. Ouvi falar muito da sua empresa. O tom era cordial, mas havia algo condescendente. Como quem fala com um colega de trabalho menos importante. Embalagens, não é? Interessante. Mercado nichado. Nichado, mas estável, respondi, mantendo a voz firme. Faturamos 18 milhões ano passado. Ótimo, ótimo. Ele acenou com a cabeça, mas já estava olhando para outro lado. 18 milhões para ele era troco de padaria. Cristiane, a mãe de Fabiana, era uma versão mais velha da filha. Mesma elegância calculada, mesmo sorriso que não chegava aos olhos. Ela me avaliou dos pés à cabeça quando nos cumprimentamos. Que blusa bonita, Dalva. Tem um charme vintage. A blusa era nova. Comprei numa loja boa do shopping Iguatemi 3 semanas antes. Mas do jeito que ela falou, pareceu que eu estava usando roupa de brechó.
Durante o jantar, fui colocada na ponta da mesa. Ricardo e Fabiana no centro, cercados pelos pais dela, irmão dela, cunhada. Eu, sozinha na ponta, ao lado de uma tia distante que mal me dirigiu a palavra. Foi ali, mastigando um risoto de fungo que provavelmente custou mais que minha conta de luz, que eu vi pela primeira vez. A forma como Cristiane olhava para mim. Não era desprezo aberto, era algo pior. Era como se eu não existisse, como se fosse um obstáculo temporário que logo seria removido. E Fabiana? Ela sorria, segurava a mão de Ricardo, falava sobre os planos de casamento, cerimônia na igreja, festa para 400 convidados, lua de mel na Europa. Mas quando nossos olhares se cruzaram por um segundo, vi algo gelado naqueles olhos castanhos, algo que dizia: "Você não pertence aqui." O casamento aconteceu 6 meses depois. Igreja lotada. Vestido que custou R$ 80.000. Festa no mesmo salão onde, anos depois, minha nora tentaria me drogar. Eu sentei na segunda fileira. A mãe do noivo sempre senta na primeira, mas Cristiane esqueceu de me avisar sobre o protocolo. Fiquei ali, assistindo meu único filho casar com uma mulher que eu não conhecia de verdade, cercada por pessoas que olhavam para mim como se eu fosse uma intrusa. Ricardo estava radiante. Fabiana, deslumbrante. E eu sorri. Chorei nas horas certas. Abracei meu filho. Desejei felicidades. Mas no fundo do peito, aquela pontada estranha estava de volta, só que agora era mais forte. Era como um alarme silencioso dizendo: "Cuidado, algo está muito errado." Eu deveria ter escutado, porque o que veio depois foi pior do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Os primeiros 6 meses de casamento foram uma masterclass em como destruir alguém sem levantar a voz. Fabiana era inteligente. Cruel, mas inteligente. Ela nunca me ofendia diretamente. Nunca gritava. Nunca fazia escândalos. O veneno vinha embrulhado em sorrisos, em gentilezas falsas, em frases que pareciam elogios, mas cortavam como lâmina afiada. A primeira vez aconteceu num almoço de domingo na casa deles. Ricardo tinha insistido para eu ir. "Mãe, você precisa conviver mais com a família da Fabi. Vocês vão se aproximar." Cheguei às 11h30, pontual como sempre. Trazia um pavê de chocolate que fiz de madrugada, receita da minha mãe, aquela que sempre fez sucesso em todo aniversário, todo Natal. Era meu jeito de contribuir. Fabiana abriu a porta, olhou para o refratário nas minhas mãos. Sorriu. "Ai, sogra, você trouxe sobremesa. Que fofa." Pegou o pavê das minhas mãos como quem pega uma tarefa chata. "Mas a gente já encomendou torta da Gula Gula. Sabe como é, né? Os convidados são chatos com doce. Vou guardar o seu na geladeira. Quem sabe alguém queira depois." Meu pavê nunca saiu da geladeira. Uma semana depois, Ricardo me disse que tinha mofado e tiveram que jogar fora. No almoço, a mesa estava impecável. Toalha de linho branco, louça de porcelana, arranjo de flores que devia custar R$ 300. 12 lugares. Eu fui colocada na ponta, longe de Ricardo. Do meu lado, sentou o tio de Fabiana, um senhor de 70 anos que dormiu metade do almoço. "Dalva, você vai me desculpar, né?" Fabiana disse do outro lado da mesa, voz alta o suficiente para todos ouvirem. "Coloquei você aí porque o tio Osmar tem a audição meio ruim, então achei que você não se importaria de ficar num cantinho mais quieto." Cantinho mais quieto. Como se eu fosse uma peça de decoração que precisava ser escondida. Cristiane, sentada à cabeceira, tomou um gole de vinho e me olhou com aquele sorrisinho que já estava me dando enjoo. "E como vai a sua empresinha, Dalva? Ricardo comentou que vocês perderam um cliente grande mês passado." Empresinha. A palavra saiu tão natural que quase passou despercebida. Quase. "Perdemos um cliente, mas ganhamos 3 maiores", respondi mantendo a voz firme. "Fechamos o trimestre com crescimento de 12%. "Ah, que bom!" Cristiane acenou com a mão, desinteressada.
Essas pequenas empresas precisam se esforçar muito mesmo. Não é como ter uma marca consolidada, né? Deve ser tão cansativo. Pequena empresa, marca consolidada, cada palavra escolhida para me colocar no meu lugar. Evandro nem levantou os olhos do prato. Ricardo estava ocupado conversando com o irmão de Fabiana sobre futebol. Nem percebeu. 2 semanas depois, Fabiana apareceu na minha casa sem avisar. Bateu a porta às 3 da tarde, carregando sacolas de uma boutique caríssima do shopping Cidade Jardim. Sogra, posso entrar? Trouxe uma surpresinha para você. Surpresinha. A palavra já chegou carregada de condescendência. Ela entrou, olhou ao redor da minha sala com aquele olhar avaliativo. Minha casa é boa, 3 quartos, quintal, numa rua tranquila do Butantã. Comprei com o suor do meu trabalho. Decorei com gosto. Não é mansão, mas é minha. Que aconchegante, ela disse. E de novo, aquele tom, como quem elogia a casinha de boneca de uma criança. Abriu as sacolas em cima do sofá. Tirou 3 blusas, uma calça social, um blazer. Olha, eu estava fazendo compras e pensei em você. Achei que você precisava renovar o guarda-roupa. Sabe como é? A gente vai ficando mais velha e às vezes perde um pouco o estilo. Peguei uma das blusas. Era bonita, cara, mas era o tipo de roupa que ela usaria, não eu. Fabiana, eu não preciso. Ai, sogra, aceita, é presente. Você não vai me desapontar, né? O sorriso não vacilou, mas os olhos endureceram. Ricardo ia ficar chateado se soubesse que você recusou. Aceitei as roupas, porque era mais fácil do que criar atrito, porque eu ainda acreditava que podia ser só um mal-entendido. Que ela estava tentando se aproximar do jeito errado. Que idiota eu fui. Os jantares na mansão viraram rotina mensal, e em cada um deles eu era sistematicamente apagada. Cristiane falava sobre viagens para a Europa. Fabiana mostrava fotos de restaurantes estrelados. Evandro comentava sobre investimentos no mercado internacional. E eu sentava, comia, sorria, invisível, até que numa dessas noites a conversa virou para uma empresa. Ricardo, você já pensou em expandir? Evandro perguntou, cortando um filé mignon mal passado. A empresa da sua mãe tem potencial, mas vocês pensam pequeno demais. Pequeno? Ergui a cabeça. Dobramos o faturamento nos últimos 5 anos. Sim, mas 18 milhões... Ele fez uma pausa, como se estivesse calculando. É o que a gente fatura numa semana boa. Não tô diminuindo seu trabalho, Dalva. Mas é que... vocês poderiam ser tão mais. Ricardo ficou quieto. Não me defendeu. Só acenou com a cabeça, absorvendo as palavras do sogro como se fossem conselhos divinos. Papai tem razão, amor. Fabiana tocou o braço de Ricardo. Você é engenheiro brilhante, merece estar num patamar maior. Não acha, sogra? Todos os olhares se voltaram para mim. Meu filho já está num patamar excelente, respondi. Construímos aquela empresa juntos, do zero. Exatamente, Cristiane interveio sorrindo. Do zero. Mas agora ele tem acesso a outro nível. Não seria egoísmo querer que ele ficasse... preso? Preso. A palavra pairou no ar como fumaça tóxica. Ricardo não disse nada. Apenas bebeu mais vinho. Foi nessa noite, voltando para casa sozinha no meu carro, porque Ricardo tinha ido com Fabiana resolver umas coisas, que eu entendi o que estava acontecendo. Eles não estavam tentando me conhecer. Estavam me medindo, me testando, verificando o quanto eu aguentaria antes de quebrar. E o pior, meu filho estava deixando. Eu dirigi pelas ruas vazias de São Paulo, mãos apertadas no volante, sentindo pela primeira vez desde a morte do meu marido aquela sensação horrível de solidão absoluta. Meu telefone vibrou. Mensagem de Ricardo. Mãe, desculpa não ter te dado carona. Amanhã a gente se fala. Boa noite. Boa noite. Como se tudo estivesse normal. Como se ele não tivesse me deixado sozinha numa mesa onde fui tratada como nada. Estacionei na garagem. Entrei em casa.
Sentei no escuro da sala. E pela primeira vez em muito tempo, chorei, porque eu estava começando a perder meu filho, e ainda não tinha ideia de que o pior estava por vir. 18 meses depois do casamento, Evandro Monteiro me convidou para almoçar, sozinhos. A reunião foi marcada num restaurante japonês chique na região da Faria Lima. Daqueles lugares onde executivos fecham negócios de milhões enquanto comem sushi de R$ 100 a peça. Cheguei 5 minutos adiantada, como sempre. Evandro já estava lá, sentado numa mesa discreta no fundo, longe de ouvidos curiosos. Dalva, obrigado por vir. Ele se levantou, apertou minha mão. Firme demais, como sempre. Pedi uns pratos, espero que goste de comida japonesa. Gosto, respondi sentando-me. Meu estômago estava embrulhado. Homens como Evandro Monteiro não convidam pessoas para almoços sem motivo. Ele pediu saquê. Conversou sobre o clima, sobre o trânsito, sobre banalidades. Só quando o garçom trouxe o primeiro prato, sashimi de salmão arrumado como obra de arte, é que ele foi direto ao ponto. Dalva, vou ser franco com você. Tenho uma proposta que pode mudar nossas vidas. Peguei o hashi. Esperei. Aprendi cedo que, em negociações, quem fala primeiro geralmente perde. Sua empresa é sólida, bem administrada, e o Ricardo é um engenheiro excepcional. Desperdício ele estar gerenciando uma operação tão limitada. Lá vinha de novo. Quero propor uma fusão, ele continuou, inclinando-se para a frente. Grupo Monteiro e Embalagens Ribeiro, uma holding única. Expandiríamos sua operação, teríamos acesso aos seus clientes de embalagens especializadas e você teria acesso ao nosso capital, nossa estrutura, nosso alcance internacional. Mastiguei o sashimi devagar. Era bom, fresco. Mas minha cabeça estava girando em alta velocidade. E como funcionaria essa fusão? Simples. Ele abriu a pasta executiva que estava ao lado e tirou uma folha impressa, números, gráficos, projeções. Avaliaríamos sua empresa em R$ 22 milhões, valor justo considerando o faturamento atual. Você ficaria com 35% das ações da nova holding. Nós, com 65%. Ricardo assumiria como diretor executivo de operações. 35%. 65%. Números que pareciam generosos, mas significavam uma coisa. Eu perderia o controle. E eu? Perguntei. Qual seria meu papel? Você seria conselheira, participaria das decisões estratégicas, mas convenhamos, Dalva? Ele sorriu. Aquele sorriso paternalista que eu estava aprendendo a odiar. Você trabalhou a vida inteira, merece descansar, aproveitar a vida, deixar a nova geração tocar o barco. Descansar. A palavra que homens usam quando querem que mulheres saiam do caminho. Preciso pensar, respondi. Claro, claro, ele acenou com a mão. Mas não demore muito. Oportunidades assim não aparecem sempre. Saí daquele almoço com a cabeça pesada. Dirigi até o escritório da minha advogada, doutora Letícia Amaral. Conhecia ela há 15 anos. Mulher séria, direta, que nunca me passou a mão na cabeça. Mostrei os documentos que Evandro me deu. Letícia leu em silêncio. Depois releu. Pegou uma caneta marca-texto e começou a sublinhar trechos. Dalva, você leu a cláusula 7? Li por cima. Leia de novo, com atenção. Peguei o papel. Cláusula 7, parágrafo 3. Em caso de incapacidade mental ou física, devidamente comprovada por junta médica, as ações do acionista incapacitado serão automaticamente transferidas para o acionista familiar mais próximo, com poderes de gestão. Meu sangue gelou. Isso significa... Comecei. Isso significa que se por qualquer motivo te declararem incapaz, suas ações vão para o Ricardo. Automaticamente. Sem discussão. Letícia tirou os óculos e me olhou direto. Dalva, eu já vi isso antes.
Em casos de herança, em disputas familiares. É uma porta aberta para abuso. Mas Ricardo está casado com a filha deles. Legalmente, ele tem obrigações conjugais. Se a família Monteiro quiser te tirar do jogo, essa cláusula é a ferramenta perfeita. Fiquei em silêncio. Minha cabeça doía. Meu conselho? Letícia continuou. Não assine, ou então negocie para retirar essa cláusula e coloque um prazo mínimo de permanência. Se em 5 anos você quiser sair, sai com seus 35% valendo o que valerem na época. Voltei para casa. Sentei na varanda. Liguei para Ricardo. Mãe, pai do Evandro te contou? A voz dele estava eufórica. Que proposta incrível, né? A gente vai decolar. Ricardo, preciso conversar com você, pessoalmente. Claro, que tal amanhã? Posso passar aí depois do trabalho. Mas quando ele chegou no dia seguinte, não veio sozinho. Fabiana estava com ele. Oi, sogra! Ela entrou sorrindo como se minha casa fosse dela. Ricardo me contou da proposta. Estamos tão animados, isso vai ser maravilhoso para todo mundo. Eu tinha preparado café, bolo simples, queria conversar com meu filho, a sós, mas Fabiana se instalou na minha cozinha como se fosse a dona. Mãe, o que você achou? Ricardo perguntou pegando uma xícara. Tenho algumas preocupações, principalmente com a cláusula 7. Ah, isso? Ele deu de ombros. É padrão em contratos de fusão. Proteção para a empresa caso algum acionista fique doente ou algo assim. Ricardo, a cláusula diz que se me declararem incapaz, você fica com minhas ações. E qual o problema? Fabiana interveio, voz doce como mel envenenado. Sogra, você tem 67 anos. Deus me livre, mas se acontecer alguma coisa, o Ricardo já vai estar gerenciando tudo mesmo. É só uma proteção legal. Não quero assinar com essa cláusula. O clima mudou. Senti na hora. Ricardo suspirou. Passou a mão no rosto. Mãe, você está criando problema onde não existe. Confia em mim? Confio em você. Não confio neles. Neles? Fabiana riu. Sogra, eles é minha família. Você está falando da minha família. Estou falando de negócios. São coisas diferentes. Não para a gente, Ricardo disse. E o tom era diferente agora. Mais frio. A Fabi tem razão. Você está vendo problema onde não tem. Essa fusão é a melhor coisa que podia acontecer. Pro negócio, para mim, para você também. Então retire a cláusula. Não posso. O advogado deles disse que é padrão. Se a gente pedir para tirar, vai parecer falta de confiança. Pode até quebrar o negócio todo. Olhei para meu filho e vi um estranho. Alguém que repetia palavras que não eram dele. Que defendia uma família que não era a dele. Que me olhava como se eu fosse um obstáculo. Ricardo, não vou assinar assim. Ele se levantou. Fabiana também. Tudo bem, mãe. Você pensa melhor. A gente volta outro dia. A voz dele estava controlada, mas eu via a raiva nos olhos. Eles saíram. Fabiana murmurou algo para Ricardo no caminho. Ele concordou com a cabeça. E eu fiquei ali, na minha cozinha vazia, com a sensação horrível de que tinha acabado de perder uma batalha que nem sabia que estava lutando. 3 semanas depois de pressão diária de Ricardo, depois de Evandro ligar pessoalmente, depois de Cristiane me convidar para conversas de mulher para mulher, eu assinei. Assinei porque estava cansada, porque queria paz. Porque meu filho garantiu que estava tudo certo. E porque, no fundo, eu ainda acreditava que família era sagrado. Que erro grotesco. A assinatura do contrato aconteceu numa terça-feira chuvosa de março, no escritório dos advogados do Grupo Monteiro. Um lugar intimidador na Avenida Paulista, 23º andar, com vista para a cidade inteira. Paredes de vidro, móveis de couro, secretárias que mal levantavam os olhos quando você passava. Eu cheguei com doutora Letícia. Evandro estava lá, com 2 advogados, Cristiane, impecável num tailleur cinza, Fabiana, sorridente, e Ricardo, de terno novo, segurando uma pasta executiva que eu nunca tinha visto.
Dalva, finalmente! Evandro abriu os braços como se eu fosse uma velha amiga. Vamos fazer história hoje. História. A palavra parecia grandiosa, importante. Como se estivéssemos construindo algo maior que nós. Mentira. Estávamos construindo minha jaula. Assinei cada página, 37 páginas no total. Rubriquei. Datei. Doutora Letícia ao meu lado, tensa, mas respeitando minha decisão. Quando terminei, Evandro abriu uma garrafa de champanhe francês. Brindamos. Tiramos fotos. Ricardo me abraçou. Obrigado por confiar, mãe. Você não vai se arrepender. Mas eu já estava me arrependendo. Sentia no estômago, naquele lugar onde as mulheres sempre sabem quando algo está errado. As primeiras 2 semanas foram normais. Reuniões de transição, apresentação de equipes, integração de sistemas. Eu participava de tudo, dava opinião, era ouvida. Até que não era mais. A mudança foi sutil, quase imperceptível. Primeiro, começaram a marcar reuniões importantes em horários que esqueciam de me avisar. Eu chegava no escritório e descobria que tinha acontecido uma decisão grande sobre fornecedores, sem minha participação. Ai, Dalva, desculpa. A secretária nova, contratada por Fabiana, fazia cara de inocente. Eu jurava que tinha te colocado no e-mail. Deve ter sido erro do sistema. Erro do sistema. 3 vezes na mesma semana. Depois, meu acesso aos relatórios financeiros começou a atrasar. Eu recebia os números com 1 semana de diferença. Quando questionava, sempre tinha uma desculpa. O contador novo está ajustando o formato. Logo você recebe tudo atualizado. O sistema está migrando. Então alguns dados ficaram temporariamente indisponíveis. Ricardo pediu para revisar antes de liberar. Você sabe, ele é perfeccionista. Temporariamente. A palavra que virou permanente. 1 mês após a fusão, descobri que 3 dos meus fornecedores antigos, gente com quem trabalhava há 15 anos, tinham sido substituídos. Liguei para o seu Geraldo, dono da gráfica que sempre fez nossas impressões personalizadas. Dona Dalva, também fiquei surpreso. Recebi um e-mail dizendo que a parceria estava encerrada, que vocês tinham fechado com outro fornecedor. E-mail? De quem? Do escritório de vocês. Assinado por... Deixa eu ver aqui. Fabiana Monteiro Ribeiro, diretora comercial. Diretora comercial. Desde quando? Fui direto falar com Ricardo. Ele estava no escritório dele, que antes era nosso escritório, mas agora tinha só o nome dele na placa. Mãe, os fornecedores dos Monteiro têm preços melhores. É gestão eficiente. Você sempre me ensinou isso. Ricardo, o seu Geraldo trabalha conosco há 15 anos. Ele merecia ao menos uma conversa. Negócios não são baseados em sentimento. São baseados em números. A voz dele era gelada, profissional. Como se estivesse falando com uma funcionária problemática, não com a própria mãe. E você nem me consultou? Consultei o conselho. Você estava indisposta naquele dia. Indisposta. Eu tinha ido ao dentista. Uma consulta marcada há meses, 10 da manhã. E eles aproveitaram para fazer uma reunião de conselho às 11. Ricardo, isso não está certo. Ele suspirou. Aquele suspiro cansado que eu estava ouvindo cada vez mais. Mãe, talvez seja a hora de você relaxar um pouco, aproveitar a vida, deixar a gente tocar as coisas. Você trabalhou demais por tempo demais. Merece descansar. Descansar. De novo aquela palavra maldita. Não quero descansar, quero trabalhar. É minha empresa. Era, agora é nossa, e eu sou o diretor executivo. O silêncio entre nós foi pesado como chumbo. Saí daquela sala sentindo que tinha perdido mais do que uma discussão. Tinha perdido meu filho. Os meses seguintes foram uma tortura lenta. Cada semana trazia uma nova humilhação disfarçada de eficiência. Minha sala foi realocada para um espaço menor, no fim do corredor. Para você ficar mais tranquila, sem o barulho da produção. Meu assistente administrativo foi transferido para outro departamento. Ele é jovem, precisa de desafios maiores.
Minhas ideias em reuniões eram educadamente ignoradas. Interessante, Dalva. Vamos avaliar. E nunca mais se tocava no assunto. Pior de tudo, o lucro estava crescendo. A empresa estava indo bem. Os números não mentiam. A fusão estava funcionando, financeiramente. Mas eu estava sendo apagada, sistematicamente, metodicamente, como quem apaga um erro de lápis. Comecei a ir menos ao escritório. Não porque quisesse, mas porque cada ida era uma dose de humilhação que eu não sabia mais como engolir. Ricardo raramente me ligava. Quando ligava, era para falar de números, de metas, de estratégias. Nunca perguntava como eu estava. Se eu estava bem. Se estava feliz. Fabiana postava fotos nas redes sociais. Ela e Ricardo em eventos empresariais, sorridentes, poderosos. Construindo o futuro juntos, dizia a legenda. E eu? Eu via aquelas fotos sentada no sofá da minha casa, às 11 da noite, com uma xícara de chá frio na mão, me perguntando onde foi que eu errei, onde foi que perdi meu filho, onde foi que entreguei tudo que construí. Uma noite, 6 meses após a fusão, recebi uma ligação estranha. Número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Dona Dalva? Aqui é Joana. Eu trabalhava na casa da família Monteiro. Joana. O nome não me dizia nada. Fui demitida faz 3 meses, sem justa causa. Mas eu sei de coisas que a senhora precisa saber. Meu coração acelerou. Pode falar. Não pelo telefone, eles podem estar gravando. Mas se a senhora quiser se encontrar comigo, tem coisas sobre a Fabiana e a dona Cristiane que vão fazer a senhora entender o que está acontecendo de verdade. Quando? Amanhã, 3 da tarde. Café na Rua Augusta, próximo ao metrô Consolação. Esquina. Eu uso um casaco vermelho. Ela desligou antes que eu pudesse perguntar mais. Fiquei acordada a noite inteira. Parte de mim achava que era pegadinha, paranoia, coisa da minha cabeça cansada. Mas a outra parte, aquela parte que sempre me guiou certo nos negócios, aquele instinto que me fez sobreviver 40 anos num mercado dominado por homens, essa parte dizia: vá, escute o que ela tem a dizer. E foi o que eu fiz. No dia seguinte, às 3 em ponto, eu estava sentada naquele café, mãos suadas, coração disparado. Vi uma mulher de uns 40 e poucos anos entrar, casaco vermelho, olhos nervosos. Ela me viu e veio direto. Sentou-se na minha frente, pegou minha mão e disse a frase que mudou tudo. Dona Dalva, eles estão planejando te declarar incapaz e seu filho sabe de tudo. Mas deixa eu voltar um pouco. Porque antes daquela ligação de Joana, 3 meses antes daquele café na Augusta, eu já tinha ouvido algo que me gelou a alma. Foi num sábado de manhã. Ricardo tinha pedido para eu ir ao escritório dele, não o nosso escritório da empresa, mas o home office que ele montou na mansão que dividiu com Fabiana depois do casamento. Uma casa enorme em Moema, com portaria 24 horas e jardim que mais parecia parque. Mãe, preciso que você assine uns documentos. Nada demais, só ajustes contratuais de rotina. Ajustes de rotina. Outra expressão que eu estava aprendendo a desconfiar. Cheguei às 10 da manhã, toquei a campainha. Ninguém atendeu. Esperei, toquei de novo. Nada. Liguei para Ricardo. Caixa postal. Já estava voltando para o carro quando vi a empregada. Não Joana, era outra, mais nova, abrindo o portão lateral para colocar lixo para fora. Dona Dalva, desculpa, ninguém ouviu a campainha. Entra, entra, o doutor Ricardo está no escritório dele. Entrei. A casa estava silenciosa, aquele silêncio pesado de mansão grande com pouca gente dentro. A empregada me indicou o caminho, corredor comprido, escada, segundo andar, última porta à direita. Subi devagar. Meus joelhos não eram mais os mesmos de 20 anos atrás. Cada degrau reclamava. Quando cheguei perto da porta do escritório, ouvi vozes femininas, Fabiana e outra mulher. A porta estava entreaberta, só uma fresta.
ia bater quando ouvi meu nome. A Dalva está completamente de fora agora. Foi mais fácil do que eu imaginava. Era a voz de Fabiana. Aquela voz doce que usava comigo em público, mas agora tinha uma dureza, um prazer quase sádico. Congelei. Minha mão parou no ar, a centímetros da madeira. Você tem certeza que o Ricardo vai seguir o plano até o fim? A outra voz. Cristiane. Reconheci imediatamente. Mãe, eu conheço meu marido. Ele é ambicioso, e ambição é fácil de manipular. Ele quer crescer, quer ser grande. E a velha? A velha é o passado. Ele já entendeu isso. Velha. A palavra saiu tão naturalmente que doeu mais do que qualquer tapa na cara. Mas e se ela resistir? Cristiane insistiu. E se ela começar a fazer perguntas sobre os médicos? Médicos? Que médicos? Não vai. A gente foi cuidadosa. Os exames de rotina dela passam pela nossa clínica agora. O Dr. Tavares já sabe o que fazer. Resultados alterados, pareceres sobre declínio cognitivo compatível com a idade, essas coisas. Tudo muito técnico, muito legal. Meu coração estava batendo tão alto que tive medo de que elas ouvissem. E quando você acha que conseguimos pedir a avaliação formal? Mais alguns meses. A gente precisa construir um histórico. 3, 4 laudos mostrando esquecimento, confusão, dificuldade com decisões complexas. Depois, é só convocar a junta médica que a cláusula pede. Com os documentos que a gente tem, nenhum juiz vai questionar. Cláusula. A maldita cláusula 7. Foi genial colocar aquilo no contrato. Cristiane riu. Uma risada baixa, satisfeita. Seu pai teve a ideia depois do que fizemos com a tia Berenice. Funcionou perfeitamente com ela. Vai funcionar com a Dalva também. Tia Berenice. Eu tinha ouvido esse nome. Uma tia de Evandro que tinha tido uma empresa de confecções. Empresa que, segundo comentários vagos em jantares, passou para o sobrinho cuidar porque ela ficou doente. Doente. Ou declarada doente. E depois que a gente conseguir a transferência das ações? Fabiana perguntou. Aí você segura o Ricardo por mais uns 2 anos. Tempo suficiente para consolidar tudo. Depois, se quiser se divorciar e ficar com o Rodrigo... Rodrigo. Quem era Rodrigo? Não fala o nome dele aqui, mãe. Ninguém pode saber ainda. Desculpa, filha, mas você tem certeza que o Ricardo não desconfia de nada? Absoluta. Ele está tão focado em virar esse diretor executivo importante que nem percebe que estou com outro há 1 ano. Homem apaixonado por poder é cego para todo o resto. Elas riram. As duas. Como se estivessem planejando uma festa surpresa, não a destruição completa da minha vida. Agora só falta esperar o momento certo, Fabiana continuou. A gente usa os documentos médicos, declara incapacidade, Ricardo assume as ações dela, a empresa fica completamente nossa. E a Dalva? A Dalva vai passar o resto da vida achando que está realmente ficando senil. Perfeito. Seu pai vai ficar orgulhoso. Ele já está. Foi ideia dele desde o começo. Quando eu conheci o Ricardo naquele evento, não foi por acaso, mãe. Papai tinha pesquisado a empresa dele, sabia que era bem administrada, sabia que o filho era o herdeiro natural. Eu só precisei fazer meu papel. Meu papel. Seduzir meu filho. Entrar na nossa família. Destruir tudo. E a velha nunca desconfiou? Acho que desconfiou no começo. Mas mulher dessa geração é tão boba, tão carente de afeto familiar. Você joga uns presentinhos, faz uns elogios falsos e elas derretem. Foi patético como foi fácil. Minhas pernas estavam tremendo. Encostei na parede do corredor, tentando processar o que estava ouvindo. Escutei passos dentro da sala. Elas estavam se movendo. Bom, vou descer. Preciso terminar de arrumar as coisas para o almoço. Cristiane. Pânico. Se elas abrissem a porta agora, me veriam ali. Saberiam que ouvi tudo. Me virei e desci a escada o mais rápido que minhas pernas permitiram. Cada degrau era uma eternidade. Meu joelho esquerdo reclamava, mas eu ignorei a dor. Cheguei no térreo. A empregada estava na cozinha.
Saí pela porta lateral, a mesma que ela tinha usado para o lixo. Fui direto para o carro. Sentei no banco do motorista, mãos tremendo tanto que demorei 3 tentativas para colocar a chave na ignição. Dirigi até um estacionamento público, parei e finalmente deixei sair. Chorei. Chorei como não chorava desde o funeral do meu marido. Soluços que sacudiam meu corpo inteiro. Raiva, desespero, medo, tudo misturado numa dor que parecia não ter fim. Eles estavam roubando minha empresa, minha saúde, minha sanidade. E meu filho? Meu filho sabia? Você tem certeza que o Ricardo vai seguir o plano até o fim? Cristiane tinha perguntado. E Fabiana não disse que ele não sabia. Ela disse que ele era ambicioso, que entendia que eu era o passado. Será que meu próprio filho estava envolvido? A dúvida foi pior que a certeza. Porque a certeza você pode combater. Mas a dúvida? A dúvida corrói por dentro como ácido. Fiquei naquele estacionamento por 2 horas, apenas sentada, respirando, tentando entender o que fazer. Ligar para a polícia? Dizer o quê? Que ouvi uma conversa através de uma porta? Que desconfio que vão falsificar laudos médicos? Confrontar Ricardo? E se ele estivesse envolvido, só ia alertá-los que eu sabia. Confrontar os Monteiro seria minha palavra contra a deles. Uma senhora de 67 anos acusando uma família bilionária de conspiração. Quem ia acreditar em mim? Precisava de provas, precisava de ajuda, precisava de alguém que entendesse o que estava acontecendo. Peguei o telefone. Liguei para a doutora Letícia. Dalva, tudo bem? Não, nada está bem. Preciso te ver. Urgente. Estou no escritório até às 6. Vem agora? Vou. Naquele dia, sentada na sala da minha advogada, contei tudo. Cada palavra que ouvi, cada desconfiança, cada humilhação dos últimos meses. Letícia me ouviu em silêncio, tomou notas, e quando terminei, ela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto, raiva pura. Dalva, vou te falar uma coisa, e quero que você escute bem. Você não está louca. Você não está paranoica. Isso é real. E é grave. O que eu faço? Primeiro, a gente junta provas. Segundo, a gente protege você. E terceiro, ela pausou. Me olhou direto nos olhos. Terceiro, a gente vai destruir esse plano deles, mas vai precisar de coragem e paciência. Respirei fundo. Pela primeira vez em meses, senti algo diferente da desespero. Senti raiva. E raiva, descobri naquele momento, era muito mais útil que tristeza. Então vamos começar. 3 meses depois daquela conversa no escritório de Letícia, eu estava mergulhada numa rotina de investigação silenciosa. Letícia tinha contratado um investigador particular, Sr. Campos, homem discreto de uns 50 anos, ex-policial civil que agora trabalhava com casos de fraude empresarial. Ele começou devagar. Verificou meus exames médicos dos últimos 6 meses. Descobriu que 3 deles tinham sido realizados na Clínica Santorini, uma clínica particular caríssima em Pinheiros, que Fabiana tinha sugerido que eu usasse. Para você ter o melhor atendimento, sogra. Lá eles tratam você como rainha. Os exames mostravam coisas estranhas, leve comprometimento cognitivo, sinais iniciais de confusão temporal. Recomenda-se acompanhamento neurológico próximo. Letícia pediu uma segunda opinião. Me levou num neurologista de confiança dela, Dr. Paulo Mendes, médico com 40 anos de carreira, respeitado, incorruptível. Ele me examinou por 3 horas. Testes de memória, raciocínio lógico, coordenação motora. Conversou comigo sobre minha vida, minha empresa, meus desafios. No final, me olhou por cima dos óculos de leitura. Dona Dalva, a senhora está com a cognição perfeita para a sua idade. Na verdade, acima da média. Esses laudos que a senhora me mostrou são, no mínimo, exagerados. No máximo, fraudulentos. Fraudulentos. A palavra que eu precisava ouvir. A confirmação de que eu não estava enlouquecendo.
Sr. Campos investigou a Clínica Santorini. Descobriu que o Dr. Tavares, o médico que assinava meus laudos, tinha conexões antigas com a família Monteiro. Tinha sido médico particular de Evandro por anos. E tinha um histórico nebuloso. 3 processos no Conselho Regional de Medicina por laudos questionáveis, todos arquivados misteriosamente. Mas eu precisava de mais. Precisava entender a extensão do plano. Precisava saber se tinham feito isso antes. Foi quando Joana ligou. Naquele café na Rua Augusta, sentada numa mesa no fundo, longe das janelas, ela me contou tudo. Joana tinha 43 anos, trabalhou na mansão dos Monteiro por 6 anos. Começou como faxineira, depois virou governanta, pessoa de confiança. Via tudo, ouvia tudo. Dona Dalva, eu não queria te procurar. Tenho medo, mas minha consciência não me deixa em paz. Suas mãos tremiam ao redor da xícara de café. Eu vi eles fazerem isso antes, com a tia do seu Evandro, Dona Berenice. Conta! Joana respirou fundo. Dona Berenice tinha uma empresa de confecções, empresa dela, construída do zero, igual à senhora. Ela tinha 68 anos quando eles começaram. O Evandro queria a empresa. Disse que era para o bem da família, que ia expandir o legado. A história era horrivelmente familiar. Convenceram ela a fazer uma fusão. Mesma história. Vamos unir forças, você merece descansar. Ela assinou e depois começou a ficar confusa. Pelo menos era o que eles diziam. Ela estava confusa mesmo? Não, Dona Berenice era lúcida. Eu conversava com ela. Ela percebia que estava sendo afastada das decisões, reclamava. Mas aí começaram os laudos médicos. Alzheimer precoce, demência senil, um médico atrás do outro confirmando. E o que aconteceu? Conseguiram interdição judicial. Disseram que ela não podia mais cuidar dos próprios negócios. As ações foram transferidas para o Evandro como curador. Ela morreu 2 anos depois, num asilo caro em Campos do Jordão. Sozinha, sem acesso ao próprio dinheiro. Meu estômago revirou. Joana, por que você foi demitida? Ela olhou em volta, nervosa. Baixou a voz. Porque eu vi documentos. Estava limpando o escritório do seu Evandro e vi uma pasta aberta na mesa. Seu nome estava lá. Projeto DR, Dalva Ribeiro. Tinha cronograma, tinha cópias de exames, tinha até esboço de petição judicial. Você tem esses documentos? Não consegui tirar foto de tudo, mas tirei de algumas páginas. Ela pegou o celular. Mostrou. Fotos tremidas, mas legíveis. Era um cronograma. Linha do tempo. Março. Iniciar exames médicos. Maio. Terceiro laudo confirmando declínio. Agosto. Avaliação psiquiátrica compulsória. Outubro. Petição de interdição. Dezembro. Transferência de ações. Estávamos em julho. Faltavam 3 meses para a petição. Eles vão te internar, Dona Dalva, numa clínica psiquiátrica particular. Dizem que é para seu próprio bem. E lá dentro você vai realmente começar a ficar confusa, pelos remédios, pela solidão, pelo tratamento. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não de tristeza, de raiva absoluta. Tem mais uma coisa, Joana continuou. Sobre seu filho. Meu coração parou. Ele sabe? Eu não sei, mas ouvi conversas. A Fabiana fala com a mãe dela sobre manter o Ricardo focado. Sobre não deixar ele questionar. E tem um cara, um tal de Rodrigo, sócio do pai dela. Vi ela com ele 2 vezes, no shopping, escondidos, nos fundos do estacionamento da empresa. Eles se beijaram. Fabiana estava traindo meu filho, enquanto usava ele para me destruir. Joana, você toparia falar tudo isso oficialmente? Para minha advogada? Para a polícia, se for necessário? Tenho medo. Eles têm muito poder, Dona Dalva. Eu sei. Mas se você me ajudar, eu te protejo. Financeiramente, legalmente. E quando isso acabar, você vai ter um emprego na minha empresa, com carteira assinada, com respeito. Ela ficou em silêncio. Pensei que fosse recusar. Então, ela acenou com a cabeça. Tá certo.
Vou te ajudar. Mas, por favor, não deixa eles saberem que fui eu, pelo menos até tudo estar resolvido. Prometo. Saímos daquele café 2 horas depois. Joana me passou todos os contatos que tinha. Outras ex-funcionárias demitidas, fornecedores que tinham sido pressionados pelos Monteiro, até o nome de um contador interno que tinha pedido demissão depois de ser forçado a alterar documentos. Sr. Campos começou a entrevistar cada um, devagar, discretamente. Enquanto isso, eu continuava fingindo. Ia às reuniões quando me chamavam, cada vez mais raras. Sorria para Ricardo, aceitava as sugestões de Fabiana sobre cuidar da minha saúde. Mas por dentro estava montando um arsenal. Uma semana depois do café com Joana, Letícia conseguiu algo crucial: ordem judicial para instalar escutas legais no escritório da holding. Ela argumentou que havia suspeita de fraude empresarial e conseguiu convencer um juiz conhecido por ser incorruptível. As escutas foram instaladas. Em 3 semanas, tínhamos 17 horas de gravações. Cristiane e Fabiana falando sobre os próximos passos do plano Dalva. Evandro orientando o advogado sobre como redigir a petição de interdição. E pior, um telefonema entre Fabiana e o Dr. Tavares. Doutor, precisa de mais um laudo, dessa vez com sinais de psicose, algo que justifique internação involuntária se for necessário. Fabiana, você tem certeza? Isso pode chamar atenção. Meu pai vai te pagar 50 mil reais a mais. Você faz ou não faz? Faço. 50 mil reais. O preço para destruir minha sanidade. Quando Letícia me mostrou as transcrições, fiquei em silêncio por longos minutos. Então perguntei a única coisa que importava. E o Ricardo? Ele aparece em alguma gravação? Ela hesitou. Procurou nos papéis. Não diretamente, mas tem uma conversa entre Fabiana e a mãe onde ela diz: Ricardo está perguntando demais sobre a saúde da mãe dele, preciso distraí-lo. Perguntando demais. Será que ele estava desconfiando? Ou apenas sendo filho preocupado enquanto assinava embaixo de tudo? Eu não sabia. E isso me corroía. Dalva, a gente tem material suficiente para ir à polícia agora, Letícia disse. Fraude, falsidade ideológica, associação criminosa. Eles vão ser presos. Não. Como não? Quero mais. Quero que eles se exponham completamente, na frente de todos. Quero que o mundo veja o que essa família é de verdade. Letícia me olhou como se estivesse vendo outra pessoa. E talvez estivesse. Porque a Dalva frágil, a mãe carente que aceitava humilhações com um sorriso no rosto, tinha morrido. No lugar dela, nasceu uma mulher que sabia exatamente o que queria: justiça e vingança. Durante 3 semanas após descobrir as gravações, vivi num inferno particular. Não o inferno de ser perseguida pelos Monteiro. Esse eu já conhecia. Mas o inferno da dúvida sobre meu próprio filho. Toda noite, deitada na cama, olhando para o teto escuro, eu repassava cada conversa, cada gesto, cada olhar de Ricardo nos últimos 2 anos. O filho que me abraçava no Dia das Mães e dizia: "Te amo, mãe." O homem que me cortava nas reuniões e dizia: "Isso não é mais sua responsabilidade." Qual era real? Ou os dois eram? Comecei a observá-lo obsessivamente. Cada vez que nos encontrávamos, cada vez mais raro, eu analisava tudo. A linguagem corporal, o tom de voz. Se ele olhava nos meus olhos quando falava. Num jantar na casa deles, forçado, tenso, cheio de silêncios constrangedores, Fabiana comentou sobre minha memória fraca. "Sogra, você me ligou 3 vezes ontem perguntando a mesma coisa. Tá tudo bem?" Mentira descarada. Eu não tinha ligado nenhuma vez. Mas ela plantava essas sementes na frente de Ricardo constantemente. Olhei para meu filho, esperando que ele me defendesse. Que dissesse: "Não, amor, minha mãe não fez isso." Ele não disse nada. Só comeu. Cortou o bife com precisão cirúrgica. Mastigou. Engoliu. Como se eu não estivesse ali. "Ricardo", chamei.
Minha voz saiu mais firme que pretendia. Eu não liguei para sua esposa ontem. Ele finalmente levantou os olhos. Mãe, talvez você não se lembre. Acontece. Com a idade. Não tem nada a ver com idade. Eu não liguei. Verifique o histórico do telefone dela se quiser. Fabiana deu aquela risadinha. Ai, sogra, não precisa ficar nervosa. Foi só um comentário. Um comentário mentiroso. O clima mudou. Fabiana parou de sorrir. Ricardo largou os talheres. Mãe, por favor, não vamos fazer uma cena. Cena? Estou defendendo minha sanidade. Sua esposa está dizendo que fiz algo que não fiz. Fabi não quis ofender. Você está interpretando mal. Interpretando mal. Repeti devagar. Como interpretar isso, Ricardo? Como interpretar que vocês estão constantemente insinuando que estou perdendo a cabeça? Silêncio pesado. Fabiana olhou para Ricardo. Uma troca rápida de olhares que eu não consegui decifrar. Ninguém está dizendo isso, Ricardo falou, controlado demais. Mas convenhamos, mãe. Você anda esquecida. Anda diferente. Diferente como? Mais paranoica, questionando tudo, criando conflitos onde não existem. Paranoica. A palavra foi como um tiro. Era assim que começava. Você questiona, te chamam de paranoica. Você se defende, te chamam de agressiva. Você busca provas, te chamam de obcecada. E no final, te internam. Saí daquela casa mais cedo. Inventei dor de cabeça. Ricardo nem se ofereceu para me levar até o carro. No caminho de volta, chorei tanto que precisei encostar na Marginal Pinheiros. Carros passavam em alta velocidade. Luzes da cidade borravam pela janela molhada de chuva. Liguei para Letícia. Era quase meia-noite. Dalva? O que houve? Eu não aguento mais. Não aguento não saber se meu filho está me traindo ou se está sendo usado. Então descobre. Como? Conversa com ele, sozinha. Sem a Fabiana por perto, olho no olho. Você vai saber. E se eu souber que ele está envolvido? O que faço? Letícia ficou em silêncio. Depois disse, com uma gentileza rara. Aí você chora. Você sofre. E você segue em frente mesmo assim, porque você merece justiça, independente de quem esteja do outro lado. Desliguei. Fiquei mais 20 minutos ali, tentando juntar coragem para fazer o que precisava ser feito. 3 dias depois, liguei para Ricardo. Ligação direta, sem avisar, meio da tarde. Mãe? Preciso falar com você. Pessoalmente. Sozinho. Hoje não dá, estou... Não é pedido, Ricardo. É urgente. E precisa ser só nós dois. Ele hesitou. Ouvi vozes ao fundo. Fabiana perguntando algo. Tá, posso passar aí às 8 da noite. Não, aqui não. No apartamento do seu pai. O apartamento do meu falecido marido, pai de Ricardo, ainda estava no meu nome. Ficava no Ipiranga, num prédio antigo, mas bem cuidado. Era pequeno, 2 quartos, mas tinha sido nosso primeiro lar. Guardávamos como investimento, mas também como memória. Ninguém ia lá faz meses. Era neutro, privado, sem escutas dos Monteiro. Por que lá? Porque sim. 8 horas. Não me decepcione. Desliguei antes que ele pudesse discutir. Cheguei às 7h30. Abri o apartamento. Cheiro de mofo, poeira acumulada. Liguei as luzes. Sentei no sofá onde eu e meu marido planejamos nossa vida. Onde Ricardo dormiu quando era bebê. Onde fomos felizes. Ricardo chegou pontualmente às 8. Bateu na porta. Entrei e pela primeira vez em meses vi algo diferente no rosto dele. Cansaço, olheiras profundas, mandíbula tensa. Ele parecia 10 anos mais velho. Mãe, o que foi? Tá tudo bem? Senta. Ele sentou. Eu fiquei de pé. Precisava dessa vantagem, desse controle. Ricardo, vou te fazer uma pergunta, e quero que você olhe nos meus olhos quando responder. Ele ficou quieto, esperando. Você sabe que sua esposa e a família dela estão tentando me declarar incapaz para roubar minhas ações? Vi a reação.
Seus olhos se arregalaram. Genuína surpresa ou teatro perfeito. Do que você está falando? Laudos médicos falsos, plano de interdição judicial, cronograma para me internar. Você sabe disso? Mãe, você tá... Ele parou. Respirou. Começou de novo. Isso é loucura. Loucura. Interessante você usar essa palavra. Não é o que eu quis dizer. Então, o que você quis dizer? Que isso não faz sentido. Por que a Fabi faria isso? Pela empresa, pelo dinheiro e porque ela está te traindo com um sócio do seu sogro chamado Rodrigo. Dessa vez a reação foi diferente. Vi dor cruzar o rosto dele, rápida, mas real. Como você... Eu sei de muita coisa, Ricardo. Tenho investigador, tenho provas, tenho gravações. A pergunta é, você também sabe? Ou é só mais uma vítima deles? Ele se levantou, andou até a janela. Ficou ali, de costas, olhando para a rua. O silêncio durou uma eternidade. Quando ele finalmente falou, a voz estava quebrada. Eu descobri faz 2 meses. Meu mundo parou. Descobriu o quê? Tudo. Os e-mails entre a Fabi e o Rodrigo. As conversas dela com a mãe sobre você. Os planos para a empresa. Tudo. 2 meses? Minha voz saiu quase num grito. Você sabe há 2 meses e não me contou? Ele se virou. Tinha lágrimas nos olhos. Porque eu sou um covarde. Porque fiquei com medo. Com vergonha. Com raiva. Porque não sabia como te contar que eu fui o idiota que trouxe essa mulher para dentro da nossa família. As lágrimas dele me quebraram. Pela primeira vez em quase 1 ano, vi meu filho de verdade. Não o robô corporativo, não o marido manipulado, mas o menino que eu criei. Como você descobriu? Deixei meu notebook no escritório de casa. Voltei para buscar. Vi ela logada no e-mail dela, conversando com a mãe, lendo mensagens sobre você. Sobre como o plano estava na fase final. Eu confrontei ela. E ela negou. Disse que eu estava interpretando mal, que eram conversas tiradas de contexto. Me convenceu por 2 dias, até que encontrei os laudos, os falsos, com sua assinatura forjada autorizando exames que você nunca fez. Por que não veio falar comigo imediatamente? Porque antes de te proteger, eu quis proteger a mim mesmo. Quis ter certeza absoluta. Quis entender quanto daquilo era real, quanto era eu sendo paranoico, e quanto tempo eu tinha sido usado. Ele sentou de novo. Cobriu o rosto com as mãos. Mãe, me perdoa. Por favor, eu estraguei tudo. Trouxe uma víbora para dentro da nossa casa. Deixei ela te humilhar, te afastar de mim, e quase deixei ela te destruir. Sentei ao lado dele. Peguei sua mão. Estava gelada. Você está envolvido no plano deles? Nunca. Juro pela memória do meu pai. Eu nunca quis te machucar. Olhei nos olhos dele e vi verdade. Então me ajuda a destruir eles. Ele levantou a cabeça, limpou as lágrimas. Como? E foi nesse momento que contei meu plano. Nos 15 dias seguintes, minha sala de estar virou quartel-general de guerra. Ricardo, Letícia, Sr. Campos, Joana, meu contador de confiança, Nelson, homem de 60 anos que trabalhava comigo desde o começo, e eu, reunidos todas as noites, depois das 9, quando tínhamos certeza que ninguém estava seguindo Ricardo. Ele vinha de Uber, nunca do mesmo lugar, sempre checando se não era seguido. A paranoia era justificada. Fabiana tinha começado a questioná-lo. Amor, você anda estranho. Tá escondendo algo de mim? Ricardo tinha virado mestre em mentir. Estresse do trabalho, nada demais. Na primeira reunião no meu apartamento, espalhei tudo sobre a mesa. Documentos, gravações, fotos, cronogramas. Era assustador ver materializado assim, tudo junto. A engenharia da minha destruição planejada com precisão cirúrgica. Meu Deus, Ricardo murmurou, folheando os papéis. Isso aqui é doente, é psicopata. Bem-vindo ao seu casamento, respondi sem calor. Sr. Campos abriu o notebook.
Projetou na parede uma linha do tempo que ele tinha montado. Vejam, começou 6 meses antes do casamento. Evandro Monteiro fez uma pesquisa detalhada sobre a Embalagens Ribeiro. Contratou uma consultoria para avaliar a empresa. Descobriu que era sólida, lucrativa, com potencial de crescimento. Ele clicou. Outra tela. Aí apresentou a filha ao Ricardo num evento que não foi coincidência. O convite dele foi articulado por um cliente em comum, cliente que, surpresa, recebe descontos especiais do Grupo Monteiro. Eles planejaram até nosso primeiro encontro? Ricardo estava branco. Até isso? Tudo, Sr. Campos confirmou. E tem mais. O Grupo Monteiro está falido. Silêncio absoluto na sala. Como assim falido? Perguntei. Nelson, meu contador, pegou uma pasta, ajustou os óculos. Consegui acesso, legal, através de parceiros do Tribunal de Justiça, aos balanços reais do Grupo Monteiro. Não os que eles apresentam publicamente. Os reais. Ele colocou papéis na mesa. Eles devem 95 milhões de reais para bancos, fornecedores, investidores internacionais. Fizeram investimentos ruins nos últimos 5 anos, expansão mal planejada, fábricas que não deram retorno. Uma delas na Bahia faliu completamente, prejuízo de 30 milhões. 95 milhões? Ricardo repetiu, incrédulo. Mas eles vivem como se fossem bilionários. Fachada, Nelson disse. A mansão? Hipotecada 3 vezes. Os carros? Leasing empresarial. As viagens? Financiadas com crédito que eles não conseguem pagar. Eles estão num castelo de cartas prestes a desabar. E a fusão? Comecei a entender. A fusão era oxigênio. Sua empresa tem 18 milhões em caixa, sem dívidas. Fluxo positivo. Eles precisavam desse dinheiro para cobrir os buracos. Não era expansão, era sobrevivência. Olhei para os números. A mentira era tão grande, tão absurda, que quase parecia impossível. Eles iam usar meu dinheiro para pagar as dívidas deles? Exatamente. E depois, com você fora do caminho, Ricardo seria só um funcionário. Eventualmente, eles dariam um jeito de tirar ele também. Provavelmente através de um divórcio onde a Fabiana ficaria com parte das ações dele. Ricardo passou a mão pelo cabelo. Eu sou tão idiota. Como eu não vi isso? Porque você estava apaixonado, Letícia disse, não sem gentileza. E pessoas apaixonadas são cegas. É biologia. Não me consola. Sr. Campos continuou clicando. Mais fotos. Fabiana e Rodrigo. Shopping Cidade Jardim, estacionamento, hotel, motel. O amante dela é Rodrigo Bastos, sócio minoritário do Evandro. 32 anos, casado, 2 filhos. Ele e Fabiana estão juntos há 1 ano e meio. 1 ano e meio. Praticamente desde o casamento. Tem mais, Sr. Campos disse. Conseguimos acessar, através de uma fonte que não posso revelar, conversas de WhatsApp entre Fabiana e Rodrigo. Ele leu algumas. Meu estômago revirou. Amo você, mas preciso manter o Ricardo feliz por mais alguns meses. Assim que a velha estiver fora do caminho, a gente acelera o divórcio. Ele é tão fácil de manipular. Falo que amo e ele faz tudo o que eu quero. Ricardo saiu da sala. Ouvi ele no banheiro, vomitando. Quando voltou, estava pálido, mas controlado. Me desculpem. Continua. Joana, que até então estava quieta, se pronunciou. Tem uma coisa que vocês precisam saber. Sobre a dona Berenice. Todos olharam para ela. Eu trabalhei na casa quando ela ainda estava lá, antes de internarem ela. Dona Berenice não tinha Alzheimer. Eu conversava com ela todo dia. Ela era lúcida, sabia exatamente o que estavam fazendo. E por que não se defendeu? Perguntei. Tentou. Contratou advogado. Mas o Evandro tinha dinheiro, influência, médicos comprados. O juiz acreditou nos laudos, não nela. Uma senhora de 68 anos contra uma família poderosa? Não teve chance. O que aconteceu com ela? Ficou num asilo em Campos do Jordão, medicada até não saber mais o próprio nome.
Morreu sozinha, chamando pelo filho, que era o Evandro. Ele nunca foi visitar. A sala ficou em silêncio pesado. Isso não vai acontecer com você, Dalva. Letícia disse, firme. Não vamos deixar. Então o que fazemos? Perguntei. Letícia abriu uma pasta. Primeira opção. Vamos à polícia agora, com tudo isso. Eles são presos, acusados de estelionato, falsidade ideológica, formação de quadrilha. Processo criminal que pode levar anos, mas eventualmente seriam condenados. E a segunda opção? A segunda é mais arriscada, mas infinitamente mais satisfatória. Ela me olhou. Deixamos eles continuarem. Até o dia da grande celebração que eles estão planejando para outubro. A festa da consolidação da fusão. Investidores, imprensa, autoridades, palco enorme, holofotes. E no meio da festa, na frente de todo mundo, a gente explode tudo. Exposição pública, murmurou o Sr. Campos. Humilhação completa. Exatamente. Eles não vão só para a prisão. Vão perder reputação, credibilidade, contratos. Vão virar escândalo nacional. Ricardo se levantou, caminhou pela sala. Isso significa que eu preciso continuar fingindo, por mais 2 meses, dormindo do lado dela, ouvindo ela mentir, sendo cúmplice passivo. Sim, Letícia respondeu. E vai ser horrível, mas é necessário. Eu faço. Ele olhou para mim. Mãe, eu faço. Por você. Pelo que eles tentaram fazer com você. Olhei para meu filho. Vi determinação e raiva. Então vamos fazer isso, decidi. Mas tem que ser perfeito. Um erro e eles nos destroem. Nelson pegou uma caneta. Vou precisar de acesso aos documentos financeiros reais deles. Quanto mais provas de fraude fiscal, melhor. Consigo isso, Ricardo disse. Tenho acesso ao sistema. Posso baixar tudo sem deixar rastro. E eu continuo juntando depoimentos de ex-funcionários, Joana completou. Sr. Campos acenou. Vou intensificar a vigilância. Cada movimento deles vai estar documentado. Letícia olhou para mim. Dalva, você precisa continuar parecendo frágil, indo aos médicos deles, fazendo os exames. Quanto mais eles acreditarem que está funcionando, mais descuidados vão ficar. Vou ser a velhinha confusa que eles querem que eu seja, prometi. Até o momento de mostrar quem eu realmente sou. Ricardo veio até mim, me abraçou, forte. Me perdoa, mãe, por tudo. Já te perdoei, agora vamos consertar essa bagunça, juntos. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinha na sala olhando para a parede cheia de documentos. Eles tinham me subestimado. Acharam que uma viúva de 67 anos seria presa fácil. Esqueceram que eu construí uma empresa do zero, num país onde mulheres não eram levadas a sério. Esqueceram que eu sobrevivi à morte do meu marido e não quebrei. Esqueceram que engenharia não é só construir. É também saber exatamente onde atacar para derrubar tudo. E eu ia derrubar o império deles, tijolo por tijolo. Os 2 meses seguintes foram teatro puro, e Ricardo descobriu que era melhor ator do que imaginava. Todas as manhãs, ele acordava ao lado de Fabiana, beijava sua testa, dizia bom dia, amor. Tomavam café juntos. Ele perguntava sobre os planos dela para o dia. Ela mentia. Ele fingia acreditar. À noite, nos encontrávamos. Ele chegava no meu apartamento destruído. Não sei quanto tempo mais aguento, mãe. É nojento. Ela me toca e eu sinto vontade de gritar. Mais 6 semanas, eu dizia. Aguenta só mais 6 semanas. Mas aconteceu algo que ninguém planejou. Ricardo estava no escritório de casa numa quarta-feira à tarde. Fabiana tinha saído, disse que ia ao salão. Ricardo sabia que era mentira. Ela ia se encontrar com Rodrigo no apartamento dele no Itaim. Ele aproveitou. Foi até o home office dela, algo que ela mantinha trancado. Mas Ricardo tinha aprendido a abrir sem deixar marcas. 3 semanas praticando com uma fechadura idêntica que comprou. Estava baixando arquivos do computador dela num pendrive quando encontrou uma pasta escondida. Senha protegida,
Mas Fabiana era previsível. A senha era a data de nascimento do pai dela. Dentro da pasta, contratos, acordos pré-nupciais e um documento que fez o sangue dele gelar. Petição de divórcio, minuta preliminar, datada de 3 meses no futuro. Janeiro, com advogado já contratado, pedindo metade dos bens de Ricardo, que incluiriam as ações que ele herdaria de mim após a interdição. Mas o pior não era isso. Tinha outro documento. Acordo de partilha, simulação. Nele estava detalhado. Após o divórcio, Fabiana transferiria parte das ações para Rodrigo Bastos. Em troca, ele investiria capital na recuperação do Grupo Monteiro. Era um negócio. Meu filho era literalmente mercadoria numa transação comercial. Ricardo fotografou tudo. Chegou na minha casa às 11 da noite, sem avisar. Trêmulo. Colocou o celular na minha frente. Li. E pela primeira vez senti pena de Fabiana, porque quando aquilo explodisse, ela não ia sobreviver à vergonha. Ela ia me usar até espremer tudo e depois me jogar fora como lixo, Ricardo disse, voz quebrada. Eu era só um meio, nem pessoa eu era para ela. Ricardo. Não, mãe, deixa eu falar. Ele se levantou. Começou a andar pela sala. Eu fui arrogante. Achei que era especial, que meu amor ia mudar ela, que nosso casamento era diferente porque eu era diferente. Você é diferente. Não sou. Sou só mais um idiota que acreditou em uma mulher bonita com palavras bonitas. Ele parou. Olhou para mim. Mas sabe o que é pior? Não é a traição, não é o golpe. É saber que enquanto isso tudo acontecia, eu deixei ela te machucar, te humilhar, te afastar de mim. Você não sabia. Eu sabia que algo estava errado. Desde o começo. Você tentou me avisar. A advogada tentou avisar. Meu instinto gritava. Mas eu ignorei tudo porque eu queria acreditar que tinha encontrado o conto de fadas. Ele sentou no chão. Literalmente. Encostou na parede e desabou. Mãe, como eu conserto isso? Como eu olho no espelho depois de tudo que fiz? Sentei ao lado dele no chão. Algo que meus joelhos reclamaram, mas ignorei. Você não conserta o passado. Você constrói um futuro diferente. E você já começou. Está me ajudando. Está enfrentando. Não é suficiente. Vai ser. Quando tudo isso acabar, vai ser suficiente. Ficamos ali, sentados no chão da sala, mãe e filho, até de madrugada. Conversamos sobre tudo. Sobre o pai dele, meu marido, que morreu sem ver o homem que Ricardo se tornou. Sobre a empresa. Sobre sonhos que tivemos e perdemos pelo caminho. E sobre vingança. Mãe, eu quero fazer mais do que expor eles. Quero que doa. Vai doer. Acredita em mim. Não, quero que doa mais. Ele me olhou e vi algo perigoso ali. Quero que eles percam tudo, não só a reputação, não só a empresa, tudo. Foi quando tive a ideia. Ricardo, você tem acesso aos contratos internacionais deles? Tenho. Por quê? Porque se eles estão devendo 95 milhões, os credores internacionais não sabem que a empresa está falida. Se soubessem, pediriam liquidação imediata. E se alguém avisasse esses credores? Exatamente. Ligamos para Letícia. Mesmo sendo 2 da manhã. Ela atendeu no 3º toque. Isso é legal? Ricardo perguntou. Se for informação verdadeira, documentada e enviada anonimamente, não é crime, é apenas transparência de mercado. Na semana seguinte, 3 bancos internacionais receberam pacotes com documentos financeiros reais do Grupo Monteiro, balanços, dívidas, provas de fraude fiscal. Sr. Campos conseguiu enviar sem deixar rastros. 10 dias depois, começou. Primeiro, foi um banco suíço pedindo auditoria imediata. Depois, um fundo americano exigindo reunião de emergência. Então, fornecedores europeus suspendendo contratos. Evandro entrou em pânico. Cristiane começou a vender joias. Fabiana ficou nervosa.
Ricardo percebia pelos telefonemas constantes com a mãe. Pai tá pirando. Diz que alguém vazou informações confidenciais. Será que foi hackers? Ricardo sugeriu, inocente. Não sei, mas tá todo mundo desesperado. Ricardo veio me contar. Sorriu pela primeira vez em semanas. Eles estão sangrando e ainda nem sabem o pior. O pior estava marcado para 23 de outubro, sábado, festa de gala no Espaço Metropolitan. Celebração da consolidação bem-sucedida da fusão empresarial. 200 convidados confirmados. Imprensa especializada, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, presidentes de associações empresariais. Eles queriam palco? Iam ter. Uma semana antes da festa, Fabiana me ligou. Voz doce, preocupada. Sogra, você está confirmada para a festa, né? Ricardo disse que você anda meio cansada, mas seria importante você estar lá. Importante. Claro, eles precisavam que eu estivesse lá. Testemunha da minha própria derrota. Vou estar, querida. Não perderia por nada. Que bom. Ah, e tem médico marcado para você na quinta. Só um check-up de rotina antes do evento. Check-up de rotina. Mais um laudo falso sendo preparado. Vou sim. Obrigada por cuidar tão bem de mim. Ouvi o sorriso venenoso dela através do telefone. É meu prazer, sogra. A gente é família, né? Família. A palavra que eles usaram para me destruir. Quinta-feira cheguei na Clínica Santorini. Doutor. Tavares me recebeu com aquele sorriso oleoso. Dona Dalva, como está? Vamos fazer uns examinezinhos rápidos. Exames que eu sabia que seriam manipulados, mas fiz. Respondi às perguntas dele. Fingi confusão quando ele pediu para eu repetir sequências de números. Interessante. Ele anotava, preocupado. Vou precisar recomendar um acompanhamento mais próximo. Saí de lá com outro laudo. Agravamento do quadro cognitivo. Recomenda-se avaliação para possível internação assistida. Ou internação assistida. Palavras bonitas para prisão. Levei o laudo para Letícia. Ela fez cópia autenticada. Mais uma prova contra eles. Dalva, você tem certeza que quer ir até o fim? Podemos parar isso agora. Tenho absoluta certeza. Eles cavaram essa cova. Agora vão deitar nela. Sábado, 23 de outubro. Acordei às 6 da manhã. Tomei banho demorado. Coloquei o vestido que comprei especialmente para a ocasião. Azul marinho, elegante, poderoso. Nada de velhinha frágil. Prendi o cabelo num coque. Coloquei o colar de pérolas barrocas que foi da minha mãe. E o relógio de bolso do meu falecido marido no bolso do blazer que usei por cima. Quando me olhei no espelho, vi quem eu realmente era. Uma mulher de 67 anos que tinha construído um império. E que estava prestes a destruir outro. Cheguei ao Espaço Metropolitan às 7 da noite. O salão estava transformado. Lustres de cristal refletindo luz dourada. Arranjos florais enormes, orquídeas brancas, rosas importadas, mesas com toalhas de linho, talheres de prata. Um palco montado no fundo com telão gigante e sistema de som profissional. Dinheiro que eles não tinham, bancando uma festa para impressionar pessoas que logo descobririam a farsa. Fabiana me recebeu na entrada. Vestido longo dourado, decote generoso, cabelos soltos em cachos perfeitos. Parecia uma princesa, ou uma cobra enfeitada. Sogra, que linda você está. Abraço falso. Perfume caro demais. Vem, vem, sua mesa é logo ali. Me levou até uma mesa lateral. Não a principal, claro. Eu estava sentada com fornecedores de menor importância e um casal de contadores que não conhecia. A mesa principal era dos Monteiro. Evandro na cabeceira, Cristiane ao lado, Fabiana e Ricardo em posições de destaque. O palco para a família perfeita. Ricardo me olhou de longe. Piscou. Sinal que estava tudo certo. Garçons circulavam com champanhe em taças de cristal. Peguei uma. Fui até o bar.
Precisava de 1 minuto para me centrar, revisar o plano mentalmente. Foi quando vi Fabiana se aproximando da mesa onde tinham deixado minha bolsa. Olhou em volta, rápida, nervosa. Tirou algo minúsculo do clutch dela. Um envelope branco, pequeno. Despejou o conteúdo na taça de champanhe que estava marcada com um pequeno guardanapo de papel com minha inicial bordada. Detalhe. Eles tinham pensado em cada detalhe. Ela mexeu a bebida com o próprio dedo de leve. Olhou em volta de novo. Voltou para a mesa principal sorrindo. Meu coração disparou. Ali estava. O momento. A tentativa de me drogar na frente de 200 pessoas, sabendo que ninguém veria, ninguém suspeitaria. Mas alguém viu. Ricardo estava posicionado estrategicamente. Ele tinha observado tudo de um ângulo que Fabiana não percebeu. Quando ela voltou para a mesa, ele levantou. Foi até o bar, pegou uma taça nova de champanhe. Caminhou até onde estava minha taça marcada. E num movimento tão natural que parecia acidental, trocou as taças. Colocou a dela, limpa, no lugar onde estava a minha envenenada, e levou a envenenada de volta para a mesa principal, colocando-a exatamente onde Fabiana iria sentar. Voltei para minha mesa. Bebi da taça nova que Ricardo tinha colocado para mim. Água com gás e limão, nada mais. 10 minutos depois, o jantar foi servido. Entrada de carpaccio, prato principal de filé com risoto, sobremesa de petit gâteau. Cada prato mais caro que o anterior. Observei Fabiana. Ela comeu pouco, bebia champanhe constantemente. Nervosa? Ou apenas seguindo o roteiro daquela noite? Por volta das 9, começou. Primeiro foi sutil. Fabiana falou um pouco alto demais. Riu de algo que não tinha graça. Cristiane olhou para ela, franzindo a testa. Depois ficou pior. Esse carpaccio tá horrível, Fabiana disse, alto o suficiente para a mesa ao lado ouvir. Gastamos uma fortuna nessa festa e a comida tá uma porcaria. Evandro tentou acalmá-la. Filha, baixa o tom. Não vou baixar nada, tô cansada de fingir. Ela riu. Uma risada estranha, desconexa. Todo mundo aqui fingindo que somos bem-sucedidos quando a gente tá afundado em dívida. Silêncio começou a se espalhar pelas mesas próximas. Pessoas parando de comer, olhando. Cristiane segurou o braço de Fabiana. Para, agora. Me solta, mãe! Fabiana se levantou. A cadeira raspou no chão, barulho estridente. Vocês são uns hipócritas, todos vocês. Acham que não sei que papai tá falido? Que a gente tá usando o dinheiro da velha ali? Ela apontou para mim. Para cobrir nossos buracos? Velha ali. As palavras ecoaram pelo salão. 200 pessoas olharam para mim. Depois, para ela. O clima mudou instantaneamente. Ricardo se levantou. Tentou guiá-la para fora. Amor, vamos tomar um ar. Não me toca! Ela empurrou ele. Você é tão idiota, tão fácil de manipular. Eu nem gosto de você, nunca gostei. Casei por interesse e você nem percebeu. Gaspes pelo salão. Cristiane tinha ficado branca, Evandro vermelho. Fabiana continuou, as palavras saindo sem controle, sem filtro. A gente planejou tudo, desde o começo. Conhecer você, casar, fundir as empresas, declarar sua mãe doida e ficar com tudo. Foi tudo um plano. E funcionou. Vocês são todos tão burros. Ela riu de novo, histérica, cambaleou. Um investidor importante se levantou e saiu. Depois outro. Depois mais 3. Cristiane finalmente conseguiu segurar Fabiana. Alguém chama o médico. Ela não está bem. Mas era tarde demais. As comportas tinham se aberto, e Fabiana continuava vomitando verdades. E o Rodrigo é melhor que você na cama. Muito melhor. A gente transa no apartamento dele toda terça e quinta, enquanto você acha que eu tô na academia. Ricardo estava parado, congelado, fingindo choque, mas eu via seus olhos, frios. Calculados, esperando o momento certo. Evandro tentou tomar o controle.
Subiu ao microfone. Peço desculpas a todos. Minha filha não está se sentindo bem. Algum problema com a medicação. Vamos fazer uma pausa. Pausa nada! Ricardo subiu ao palco. Tirou o microfone da mão do sogro. Já que estamos expondo verdades, vamos expor todas. O salão silenciou completamente. Ricardo olhou para mim. Acenou. Era o sinal. Senhor. Campos, que estava disfarçado de garçom, acionou o sistema de projeção que tínhamos hackeado 2 horas antes. A tela gigante acendeu. Primeiro documento. Balanço real do Grupo Monteiro. Dívidas. 95 milhões de reais. Murmúrios pelo salão. Investidores pegando celulares. Segundo documento. Cronograma de interdição. Projeto DR Dalva Ribeiro. Com cada etapa detalhada. Falsificação de laudos. Suborno de médicos. Internação forçada. Silêncio de morte. Terceiro documento. Mensagens entre Fabiana e Rodrigo. As que falavam sobre usar Ricardo, sobre o divórcio planejado, sobre vender as ações que seriam roubadas de mim. Uma jornalista na segunda mesa começou a gravar no celular. Quarto documento. Contrato de pagamento ao Dr. Tavares. 50 mil reais por laudo falso. O médico que estava presente como convidado levantou e correu para a saída. Não conseguiu. Seguranças, contratados por nós, bloquearam as portas. Ricardo começou a falar. Voz clara. Firme. Raiva contida transformada em palavras precisas. Senhoras e senhores, durante 3 anos eu fui usado, manipulado, transformado em ferramenta para destruir minha própria mãe. A mulher que construiu uma empresa honesta, que trabalhou 40 anos com dignidade, ia ser declarada louca, internada, roubada. Ele apontou para Evandro. Esse homem pesquisou minha família como quem pesquisa uma empresa para comprar. Plantou a filha dele no meu caminho. Arquitetou meu casamento como operação comercial. Apontou para Cristiane. Essa mulher já fez isso antes, com a própria tia do marido, Dona Berenice, que morreu sozinha num asilo depois de ter tudo roubado. Joana, que estava presente como nossa convidada, se levantou. Eu testemunhei, trabalhei na casa deles, vi tudo e tenho documentos que provam. Ricardo apontou para Fabiana, que tinha desabado numa cadeira, ainda falando sozinha, perdida no efeito da própria droga. E essa mulher? Com quem me casei, jurei amor eterno, planejei ter filhos. Nunca me amou. Eu era só um meio, um acesso, uma porta para roubar tudo da minha mãe. Ele fez uma pausa. Olhou para mim. Mãe, levanta. Levantei. Caminhei até o palco. Cada passo firme, calculado, poderoso. Subi. Fiquei ao lado do meu filho. Ricardo me entregou o microfone. Olhei para aquelas 200 pessoas, para os Monteiro destruídos, para Fabiana babando, incoerente, para os investidores horrorizados, para a da imprensa gravando tudo, e falei: meu nome é Dalva Ribeiro, tenho 67 anos, e por 40 anos construí uma empresa com as minhas próprias mãos. Minha voz saiu firme, clara, sem tremor. Muitos de vocês aqui devem estar pensando: como uma mulher de 67 anos deixou isso acontecer? Como não percebeu? Como foi tão ingênua? Fiz uma pausa. Olhei diretamente para Evandro, que estava lívido. Por que eu cometi o erro de acreditar que família era sagrado? Que quando seu filho se casa, você abraça a nova família dele, que pessoas que sentam na sua mesa, que comem do seu pão, que olham nos seus olhos, têm um mínimo de decência. Cristiane tentou se levantar. Senhor Campos a impediu. Delicadamente, mas firmemente. Durante 2 anos, fui sistematicamente humilhada, afastada da minha própria empresa, colocada em cantos de mesas como se fosse um móvel velho que ninguém quer mais, mas tem pena de jogar fora. Fui chamada de velhinha, de empresinha, de simples. Tudo disfarçado de gentileza, tudo envenenado com sorrisos. Apontei para a tela, onde ainda projetavam os documentos. Mas o pior não foi a humilhação. Foi a traição médica.
Fui levada a médicos que falsificaram meus exames, que escreveram que eu tinha declínio cognitivo, que recomendaram minha internação. Tudo pago, tudo planejado, para me declararem incapaz e roubarem tudo que construí. Uma mulher na plateia começou a chorar. Reconheci ela, dona de uma empresa de cosméticos, também viúva, também no ramo há décadas. O plano era simples: me drogar hoje, na frente de todos vocês. Fazer parecer que eu estava confusa, desorientada. Depois, nos próximos dias, usar isso como prova final da minha incapacidade, pedir interdição judicial, me internar numa clínica psiquiátrica e me medicar até eu realmente não saber mais quem eu sou. Silêncio absoluto. Só o som de Fabiana murmurando algo ininteligível no fundo. Mas acontece que eu não sou a velhinha frágil que eles achavam. Eu sobrevivi à morte do meu marido. Sobrevivi a 40 anos num mercado que não respeita mulheres. Sobrevivi a crises econômicas, a fornecedores desonestos, a clientes que tentaram me passar a perna. Minha voz ficou mais dura. E quando percebi o que estava acontecendo, eu fiz o que sempre fiz. Investiguei, juntei provas, contratei os melhores profissionais e arquitetei a queda deles com a mesma precisão que eles arquitetaram a minha. Olhei para Ricardo, meu filho, que eles também usaram, também manipularam, descobriu a verdade a tempo, e juntos nós viramos o jogo. Ricardo pegou o microfone de volta. A bebida que minha esposa colocou droga, um coquetel de benzodiazepínico com relaxante muscular, era para minha mãe. Mas eu troquei os copos. E agora vocês estão vendo o resultado. Uma mulher falando sem controle, revelando segredos, expondo o plano inteiro. Porque a verdade, quando você tira os filtros, sempre aparece. Ele fez um sinal. As portas se abriram. 3 homens entraram. 2 policiais federais e um promotor que Letícia tinha contatado dias antes. Evandro Monteiro, Cristiane Monteiro, Fabiana Monteiro Ribeiro e Doutor Armando Tavares estão sendo presos neste momento por estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento particular, associação criminosa e tentativa de cárcere privado através de internação fraudulenta. Os policiais se aproximaram. Evandro tentou protestar. Isso é um absurdo. Vocês não podem. Podemos e vamos, o promotor interrompeu. Temos 72 horas de gravações legalmente obtidas através de ordem judicial. Temos depoimentos de 7 ex-funcionários. Temos laudos médicos contraditórios e provas de pagamentos ilícitos. Vocês vão responder por tudo. Cristiane finalmente quebrou. Começou a chorar. Lágrimas de crocodilo. Dalva, pelo amor de Deus, pensa no seu neto, no filho que a Fabiana ia te dar. Fabiana estava tomando anticoncepcional escondido, Ricardo disse, gelado. Encontrei a cartela. Ela nunca quis ter filho comigo, era só mais uma mentira. Algemas nos pulsos de Evandro, depois Cristiane. Doutor Tavares tentou correr, foi contido. Fabiana mal conseguia ficar em pé, foi carregada por uma policial feminina. Enquanto os levavam, a jornalista da segunda mesa levantou. Dona Dalva, a senhora vai processar civilmente também? Olhei para Letícia, que estava na entrada. Ela acenou. Sim, processo de danos morais no valor de 12 milhões de reais, e a fusão empresarial está sendo desfeita judicialmente neste exato momento. Minha empresa volta a ser completamente minha. E os ativos do Grupo Monteiro que foram misturados com os meus serão penhorados para cobrir as dívidas que eles têm. Outro jornalista. O Grupo Monteiro vai falir? Vai. E os credores internacionais já foram notificados da situação real da empresa. Os processos de cobrança devem começar na segunda-feira. A jornalista de novo. E o seu filho? Como fica o casamento? Ricardo se aproximou do microfone. Estou entrando com pedido de divórcio por justa causa na segunda-feira. Adultério comprovado, casamento fraudulento desde o início. Não quero nada que veio dela. Só quero distância. Ele olhou para mim. E quero reconstruir a relação com minha mãe, que eu quase destruí por cegueira,
por arrogância, por achar que sabia mais que ela. Desci do palco. Ricardo desceu comigo. Os convidados abriram caminho. Alguns aplaudiram, outros apenas olhavam, chocados. Na saída, a empresária de cosméticos que tinha chorado me parou. Dona Dalva, obrigada. Obrigada por mostrar que a gente não precisa aceitar ser tratada como descartável só porque ficamos mais velhas. Abracei ela. Nunca aceite. Nunca. Nos meses seguintes foi guerra jurídica, mas guerra que já estava ganha. Evandro, Cristiane e Dr. Tavares foram condenados. 3 anos de prisão em regime semiaberto para Evandro e Cristiane. 5 anos para o médico por ter feito isso múltiplas vezes com outros pacientes. O Conselho de Medicina descobriu mais 6 casos. Fabiana pegou 2 anos, convertidos em prestação de serviços e tornozeleira eletrônica porque era ré primária. Mas perdeu tudo. A reputação, o patrimônio da família, o amante. Rodrigo voltou correndo para a esposa quando o escândalo estourou. O Grupo Monteiro faliu oficialmente em março do ano seguinte. A mansão foi leiloada, os carros apreendidos, as fábricas vendidas para cobrir dívidas. Vi Cristiane uma última vez, num corredor do fórum. Ela estava magra, cabelos mal cuidados, sem a elegância de antes. Me olhou. Abriu a boca para falar algo. Mas não saiu som. Passei por ela sem dizer nada, porque não havia nada a dizer. Ela tinha cavado a própria ruína. Minha empresa prosperou. Sem a fusão, sem as sanguessugas, voltei a comandar tudo. Ricardo ao meu lado, mas agora como parceiro verdadeiro, respeitoso, humilde. Contratei Joana como gerente de recursos humanos. Ela merecia e era incrivelmente competente. Doei R$500 mil para uma ONG que ajuda mulheres vítimas de abuso psicológico familiar. Porque eu sei que não sou a única e quero que outras tenham chance de se defender. No fim do ano seguinte, faturamos 35 milhões. Crescimento orgânico, honesto, construído com trabalho. Uma noite, Ricardo apareceu em casa. Trazia flores, margaridas brancas, minhas favoritas. Mãe, eu nunca vou conseguir pedir desculpas o suficiente. Então para de pedir. E continua me provando todo dia que aprendeu. Ele sorriu. Aquele sorriso que eu não via há anos. Do meu filho de verdade. Trato feito. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva. Sinto cansaço às vezes. Tristeza pelo tempo perdido. Mas principalmente sinto orgulho. Porque eu poderia ter aceitado. Poderia ter me deixado definhar, me medicar, me convencer que era louca. Mas não aceitei. Lutei. Com inteligência, com estratégia, com toda a força que 40 anos de mercado me ensinaram. E venci. Se esta história tocou você, se você conhece alguém que passou ou está passando por algo parecido, deixe seu comentário. Conte de onde você está assistindo e se inscreva no canal, porque histórias de resistência, de mulheres que não aceitam ser apagadas, precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, para que outras saibam, você não está sozinha e você pode sim virar o jogo, porque a idade não é fraqueza, é experiência, é estratégia, é poder. E nunca, jamais, subestime uma mulher que construiu um império.